Olá, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um pouco mais sobre produtividade no AutoCAD. O que é produtividade? De maneira geral, produtividade é fazer mais em menos tempo. É a habilidade de fazer o maior número de atividades no menor tempo possível. Mas como a gente adquire essa habilidade? A gente vai ver aqui no vídeo de hoje dois princípios fundamentais para aumentar a produtividade em qualquer atividade profissional. E depois a gente vai ver como aplicar ao AutoCAD esses princípios. Okay? Quais são esses princípios? Primeiro, conhecer bem as ferramentas. A gente tem que entender como que as ferramentas funcionam, como que é o modo de trabalho dessa ferramenta, para assim a gente ter um domínio sobre a ferramenta pela qual a gente está usando. Tá? E segundo conceito é otimizar o processo de trabalho. Uma vez que a gente tem domínio sobre as ferramentas, a gente precisa otimizar todo o processo. Otimizar significa facilitar o processo, deixar o trabalho bem mais prático de se fazer, né? Que a gente não precise ficar perdendo muito tempo para fazer um determinado tipo de trabalho. Agora que já vimos os dois conceitos básicos para sermos mais produtivos, vamos aplicá-los então aqui ao AutoCAD, que no nosso caso é a nossa ferramenta, né? Então vamos conhecer um pouco melhor aí da sua interface e sua forma de trabalho. Então eu estou aqui com um arquivo aberto, né, um arquivo em branco, no AutoCAD 2015, que como eu disse num outro vídeo meu sobre as 10 dicas de produtividade, que se você não viu, está o link aí na descrição, é ideal que você tenha a versão 2015 do AutoCAD, tá? Ou superior, que no caso já está disponível a 2016. Tá? Assim, não é necessário que você atualize todos os anos, né? Porque a Autodesk ela lança uma nova versão do AutoCAD todo ano. Né? Então, por exemplo, se você trabalhava com 2012, né, ou trabalha ainda, né? Então não é necessário atualizar para 2013, né? No 2014 nunca foi necessário, né? Porque era pouca diferença. Agora com o 2015 ele veio repaginado, ele já veio bem mais organizado de se trabalhar também. Tá? Então, a primeira dica é que você tenha a versão 2015 aí do AutoCAD. Então, estou aqui com a área de trabalho Drafting Annotation, que é a área de trabalho para se trabalhar com 2D, com o menu Ribbon, tá? Que é essa faixa de comandos aqui superior, que muitos cadistas aí, projetistas ainda não gostam de utilizá-la, ou não tem costume, né? Então a gente vai falar um pouco aqui do menu Ribbon, ok? Então o menu Ribbon ele veio para organizar os comandos, tá? O que a gente tinha antes? A gente tinha o que a gente chama hoje de interface clássica, tá? Que é essa interface onde os grupos de comandos eles estão aqui divididos em barras. Ó. Então aqui cada barra dessa é um tipo de comando. E a gente pode arrastar essas barras aqui para onde a gente quiser na tela, né? Organizando aí conforme o nosso trabalho, certo? Então, após organizar essas barras, a gente poderia salvar ele a área de trabalho com um nome. Então, toda vez que a gente abrisse o AutoCAD, ele vem salvo já da forma que a gente organizou as barras. Mas aí a gente tem um problema com relação à interface clássica, que essa organização que a gente fazia ficava só na nossa máquina. Então, se a gente fosse trabalhar com uma outra máquina, a gente já teria um problema, já ficaria um pouco perdido, teria que procurar as barras, porque não estava organizado da nossa forma de trabalhar, tá? Então, para resolver este e outros problemas, que
criado o menu Ribbon, que é esses comandos aqui em cima. Mas nas primeiras versões que veio com esse menu superior, realmente não veio muito organizada, né? Todo mundo foi meio pego de surpresa, né? Quem trabalhava com 2008 e instalou 2009 viu que era uma forma diferente de trabalhar, então todo mundo achou um pouco estranho mesmo, né? Só que sempre teve a opção de você colocar na forma clássica, né? Então desde 2009 até a versão 2014 você poderia colocar a sua área de trabalho como forma clássica de se trabalhar, né? Com 2015 ele já não vem com essa opção, então a Autodesk já retirou essa opção de trabalhar com a forma clássica. Mas tem uma forma de colocar, né? A gente entra lá na customização de área de trabalho e a gente insere um arquivo de área de trabalho de um AutoCAD anterior, né? 2014 ou 2012 que seja, né? E a gente insere e trabalha com uma forma clássica dentro do 2015, né? Dá para se fazer isso, mas a intenção da Autodesk, né, em retirar a forma clássica de se trabalhar foi realmente que a gente aprendesse essa nova forma, né? Que ao contrário das versões mais antigas, né? Que a primeira das antigas que veio com esse menu, né? 2009, 2010, ele está bem organizado. Então a gente vai ver aqui, né, no decorrer do vídeo que ele vai facilitar muito o nosso trabalho trabalhando dessa forma aqui, ok? A gente sabe que quem trabalha já há muito tempo com a forma clássica realmente acha muito estranho trabalhar com essa forma nova aqui, né? Tem bastante dificuldade de entender como funciona. Então a gente vai estar vendo aqui como que funciona o menu Ribbon, né? E para você que ainda não trabalha dessa forma, que ainda trabalha com a forma clássica, fica a dica aí para que você faça um teste, né? Trabalhe dessa forma, né? E que você vai ver os benefícios aí de se trabalhar dessa forma aqui, certo? Então vamos lá, vamos conhecer melhor aqui um pouco o menu Ribbon. Então eu estou aqui na área de trabalho Drafting and Annotation, que é para trabalhos em 2D. Então todo o meu menu está orientado para comandos em 2D, ok? Então dentro do menu Ribbon eu tenho aqui na parte superior as abas ou guias, tá? Então que é aqui Home, Insert, Annotate, Parametric e assim por diante. E na parte inferior eu tenho os grupos, aqui embaixo Draw, Modify, Annotation, Layers e assim por diante, ok? Então em cima aqui nas guias eu tenho dentro da aba, dentro da guia Home, eu tenho aqui praticamente todos os comandos necessários para trabalhar com 2D, tá? Eles já estão organizados aqui, mas se eu precisar de comandos avançados, eu acesso aqui as outras guias, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um comando para inserção de blocos, Insert Block. Mas se eu quiser comandos avançados de inserção, eu clico aqui na guia Insert. Aí eu tenho aqui uma infinidade de comandos de inserção, tá? Da mesma forma que na aba Home eu tenho aqui no grupo Annotation a ferramenta de cota, né, de linear. Eu posso fazer as cotas utilizando essa ferramenta. Tenho aqui os principais tipos de cota, inclinada, angular, assim por diante. Mas se eu quiser ferramentas avançadas de cotagem, dimensão, eu posso clicar aqui na guia Annotate. Que aqui vou ter comandos avançados de anotação, que podem ser texto ou cotas, tá? Então na prática a gente vai utilizar mais a aba Home mesmo e os comandos que estão aqui nela, ok? Então dentro da aba Home a gente tem essa organização. E aqui embaixo nos grupos a gente tem a divisão de grupos de comandos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o grupo Draw.
o draw, que é comandos para desenho. Então eu tenho aqui os comandos para criação de desenhos, né? A line, que é linha, polyline, que são as linhas agrupadas, círculo, arco, retângulo, elipse, preenchimentos com rachura ou colorido, que é o gradient, e o boundary para fazer criação de regiões, e assim por diante. Então, dentro desse grupo Draw, eu tenho os comandos necessários para fazer a criação de desenhos. Tá? Uma vez que eu fiz a criação de desenhos, eu vou fazer a modificação desses desenhos. Tá? Que pode ser mover, copiar, apagar, e assim por diante. Então, eu tenho aqui o meu segundo grupo, que é o grupo Modify. O Modify tem aqui os comandos de edição. O Move, temos aqui o Copy, Rotate, que é para rotacionar, girar os objetos. Eu tenho o Mirror, que é para fazer o espelhamento de objetos. Eu tenho aqui o Trim, que é para fazer a aparação de quando temos linhas intercedendo. Eu tenho aqui o Extend para estender linhas. Eu tenho aqui o Erase para apagar, que a gente utiliza mais a tecla Delete, né? Depois eu tenho o Explode, o Offset, que é para fazer cópias paralelas. Eu tenho o Array, eu tenho o Fillet e o Chamfer, que é para fazer curvas, né? Quebrar os cantos dos objetos. Eu tenho o Scale, que é para aumentar ou diminuir o tamanho de um objeto. E aqui eu tenho também o Stretch, que ele vai esticar os objetos. Enfim, são comandos para fazer edição nos nossos desenhos, certo? Então eu tenho aqui o grupo de criação e o grupo de edição, Draw e Modify, ok? Além desses comandos básicos que eu tenho aqui nesses dois grupos, eu tenho alguns comandos um pouco mais avançados, que não são muito utilizados. Né? Então, aqui do lado da palavra Draw, eu tenho uma setinha. Se eu clicar nela aqui, ele vai me mostrar comandos mais avançados aqui. Criação de splines, né? Que são as curvas, linhas curvas. Né? E aqui eu tenho as linhas de construção. Eu tenho aqui o Revision Cloud, que são aquelas nuvenzinhas de detalhes, tá? Eu tenho aqui a criação de uma mola, né, que é uma helix, uma donut também que eu posso fazer, que é um formato de roda, e assim são comandos que eu posso estar fazendo, posso precisar fazer, mas que não são muito utilizados, por isso que eles estão ocultos aqui dentro dessa barrinha aqui. Okay? E assim, mesma coisa nos outros grupos. No Modify eu também tenho aqui alguns comandos mais avançados, mas que não são muito utilizados. Tá? Então os que a gente vai utilizar mais são esses aqui de cima mesmo. Né? Nesse vídeo eu não vou estar falando como que funciona cada comando. Tá? Só estou mostrando aqui a disposição dos comandos aqui no menu Ribbon. Okay? Seguindo aqui, a gente tem o grupo de Annotation, que é o grupo de anotação, que eu posso fazer a criação de textos, posso fazer a criação de cotas. Então, dentro de cotas eu tenho aqui os modelos de cotas, linear, que é para fazer a cotagem entre dois pontos lineares, né, retos, inclinados. Eu tenho aqui também o angular, para fazer medições de arco, medições de raio, de círculos, de curvas, que tem aqui o radius, para fazer medição de diâmetro, aqui com diâmetro, e assim por diante. Então aqui eu tenho as ferramentas de cotagem aqui, ok? Logo embaixo eu tenho a criação de leaders, né, que são aquelas setinhas com informações e detalhes e tudo mais. Um pouco abaixo aqui eu tenho a table, né, que é para fazer criação de tabelas de textos aqui no nosso desenho, certo? Então esse é o grupo
de anotação, annotation. Então são cotas, textos, tabelas e flechas. Tudo que precisa para fazer a anotação eu tenho aqui dentro desse grupo, certo? Seguindo aqui a gente tem o grupo Layers, que é para a gente fazer a criação de camadas, né? Então nesse botão maior aqui, Layer Properties, a gente entra nele aqui para fazer a criação das camadas. Então eu venho aqui, botãozinho New Layer, crio aqui uma camada, tá? com as características determinadas, né? Nome, a cor dessa camada. Eu venho aqui, escolho uma cor. Eu posso vir aqui escolher o tipo de linha, que pode ser tracejada, linha de centro, que é a linha ponto, ou eu posso deixar ela contínua mesmo, tá? Eu posso vir aqui mudar a espessura da linha, tá? Aqui dentro da coluna Line Weight. E aqui um pouco mais para frente também eu posso definir se uma camada ela vai ser impressa ou não aqui dentro desse íconezinho aqui da impressora aqui, tá? Então essas aqui são algumas características das layers. Vou fechar aqui a janela. Então a camada que eu criei, ela vai estar dentro dessa lista que está aqui ao lado, né? Então ela está sempre por padrão no 0. Então dentro dessa lista vai aparecer as camadas que eu criar aqui, tá? Então se eu quero fazer a modificação de uma camada em um desenho, eu seleciono o desenho e escolho aqui por essa lista, tá? Aqui a gente tem alguns comandos um pouco mais avançados sobre camadas, né? Mas a gente na prática não utiliza muito esses comandos aqui não, tá? Seguindo aqui a gente tem o grupo de blocos, né? O block, que a gente tem aqui a opção para inserir blocos e para fazer a criação de blocos também, né? Eu tenho aqui também a janela de edição de blocos. Uma vez que eu tenho um bloco inserido, eu posso fazer a edição desse bloco, tá? Tem um vídeo no nosso canal também que eu falo como trabalhar de forma prática com os blocos. Vou deixar esse link aí para vocês na descrição também. Logo após aqui a gente tem o grupo de propriedades, Properties, onde a gente tem aqui basicamente as informações que a gente coloca dentro das layers, né, dentro das camadas. Eu posso estar mudando aqui por aqui também, tá? Então, o exemplo aqui, eu posso mudar a cor, a espessura da linha, o tipo de linha, se vai ser contínua, tracejada ou linha de centro. Eu posso selecionar o objeto e estar mudando as características deles aqui, tá? Na verdade eu tenho essa opção, mas na prática não é interessante fazer isso, né? Você mudar as características dentro pelas propriedades aqui, tá? O correto é você mudar as características de um objeto criando uma camada para ele, né? Que aí você vai ter um desenho mais organizado e não vai ter problema na hora de fazer alguma modificação no desenho, tá? Tem essa opção aqui dentro do grupo de propriedades, né? Mas não é interessante a gente utilizar, tá? Só para a gente conhecer aqui mesmo. Só que aqui, logo à esquerda aqui dessas características, eu tenho o botão de Match Properties, né? Que é o pincel de formatação. Então eu posso fazer a cópia de características de um objeto e colocar em outro, né? Então utilizando o pincel aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma linha que está com uma camada definida, né? Se eu quero colocar uma outra linha com essa mesma camada, com as mesmas características dessa outra linha, eu clico aqui no meu pincel, né, no Match Properties, clico primeiro na linha original que está com a camada correta e depois clico na que eu quero fazer a cópia. Então ele vai fazer a cópia das características de um objeto e colocar em outro, ok? Então é bastante usado aqui com esse botãozinho Match Properties, do pincel de formatação.
Logo aqui abaixo aqui do grupo Properties, eu tenho uma setinha para baixo aqui, ó, uma setinha para baixo e um pouco para a direita aqui, que ele aparece com o nome de Properties. Se eu clicar nessa setinha, selecionado algum objeto, ó, selecionei aqui um objeto e cliquei nessa setinha do cantinho aqui, ó, tá? Setinha aqui, ele vai mostrar todas as propriedades desse objeto, né? Desde cor, camada, tipo de linha, todas as informações sobre esse objeto aqui, tá? Se eu desselecionar aqui o objeto, né, não selecionar nada, ele vai continuar mostrando informações aqui da propriedades do desenho, tá? Então eu posso acessar as propriedades de um objeto aqui por essa setinha aqui no canto, que é a de Properties, ok? Propriedades de um desenho. Seguindo aqui, a gente tem esse grupo chamado Groups, que é para fazer agrupamento e desagrupamento de desenhos e objetos, só que na prática a gente não utiliza essas funções aqui, ok? Então a gente não vai utilizar muito esse grupo aqui não. Seguindo aqui, a gente vai ter o grupo de utilitários, utilities aqui, que a gente a gente tem essa opção aqui para fazer dimensionamento, né, o measure, para eu fazer dimensionamento, mas sem que ele deixe a medida no desenho, né, ele não vai fazer a cota. Então, por exemplo, aqui eu peguei o comando distance, eu vou fazer a medição desse objeto, ele vai aparecer aqui para mim a medida na tela, né, mas quando eu cancelar o comando, ele já cancela aqui a medida também. É só informativo. Aí eu também posso fazer medição de raios, de ângulos. E aqui dentro desse grupo Utilities, nessa função de Measure aqui, que é de dimensionamento, o mais utilizado é esse comando de medição de área. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma área fechada, né, que eu posso estar fazendo uma medição com esse comando de área aqui, ó. Clico aqui em área e clico nos 4 cantos de um espaço, ó. Cliquei nos 4 cantos, apertei Enter e me mostra aqui a área e o perímetro desse espaço aqui, né, que pode ser um cômodo de uma casa, né, de uma área de trabalho e assim por diante, né. Uma forma mais prática de utilizá-lo também, eu posso pegar aqui o comando do área, apertar Enter. Como eu sei que essa minha área aqui ela já está agrupada, né, já é um retângulo, eu só clico uma vez que ele já seleciona os 4 cantos, né, ele já mostra aqui área e perímetro. Mas quando for uma área que não está agrupada, né, for 4 linhas separadas, aí a necessidade de clicar nos 4 cantos. Junto aqui aos comandos de medição, a gente tem também a medição de volume, que é da mesma forma do comando área, para medir, só que ele vai pedir a terceira dimensão, né, que no caso pode ser a altura ou a profundidade, né, que o volume ele vai precisar de 3 medidas para ele funcionar. Então você pode medir uma peça plana, né, uma área plana assim, só que aí ele vai pedir a terceira dimensão, que no caso vai ser a altura, tá? Se for uma peça 3D, é só clicar nas 3 dimensões que ele vai fazer a medição de volume também, ok? Seguindo aqui os grupos, a gente tem o grupo Clipboard, que é para fazer as cópias, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, que é aqui o para recortar também, né? E dentro aqui do comando Paste, né, de colar, Ctrl V, eu tenho outras opções aqui, ó. Eu posso colar normalmente, né, Paste. Eu posso colar como um bloco objeto, né? Eu posso fazer uma cópia de um objeto separado e colar como um bloco, ó, Paste as Block.
Eu posso colar ele como em forma de hiperlink, se for um texto, né, um hiperlink para um site, e-mail, assim por diante. Eu posso colar com as coordenadas originais. E aqui eu posso colar especial, que eu posso colocar algumas características na hora de colar esse objeto. Tá? Então eu fiz o Ctrl C, né, a cópia, e aqui eu tenho algumas opções de colagem também, ok? Dentro desse grupo Clipboard. Aí por último a gente tem esse grupo aqui View, que na verdade a gente não utiliza muito para fazer. Ele faz a criação aqui de bases de visualização, mas na prática a gente não utiliza ele não. Ok? Agora que já conhecemos os grupos de comandos do menu Ribbon, já conseguimos ver como ele é mais organizado, né? Agora a gente vai ver aqui outras vantagens de se trabalhar dessa forma. Tá? Então vamos ver aqui a criação de textos. Ó. Então eu tenho aqui o comando text dentro do meu grupo annotation, né, de anotação, esse azão aqui em cima. Eu vou clicar nele para eu criar um texto aqui. Quando eu clico aqui na tela, abro um retângulo, né, para ele formar a caixa de texto. Então quando eu faço esse processo, repare que o menu Ribbon ele mudou, tá? E todas essas informações aqui são referentes à formatação dos textos, tá? Então eu digito aqui o meu texto, né? E tenho aqui em cima no menu todas as informações de formatação desse texto, tá? Então vai desde o tamanho da fonte, né? Que eu posso estar aqui aumentando o tamanho da fonte, ou diminuindo, né? Digitando aqui o valor, tá? Digito aqui o valor para ele aumentar e diminuir o tamanho do texto aqui. Depois eu tenho as opções de formatação de fonte. Posso escolher uma fonte que eu quiser aqui dentro dessa lista de fontes. Eu posso colocar uma cor diferente para esse texto, tá? Ou deixar pela camada, né? By layer. Aí eu tenho as opções de negrito, itálico, que eu posso formatar também. Depois aqui mais ao lado eu tenho as opções de formatação de parágrafo e alinhamento. Posso deixar centralizado, deixar à esquerda ou à direita, né? Aqui eu tenho outras opções que eu posso alinhar o texto dentro da caixa de texto, ó. Algumas outras opções aqui. E depois eu também tenho a opção de inserir. Aqui mais ao lado, inserir colunas, eu posso inserir símbolos, tá? Então aqui eu tenho símbolos de diâmetro, símbolos de operações, de outros tipos de operações que eu posso inserir aqui com essa inserção de símbolos. Eu posso inserir campos de preenchimento e assim por diante. Então, todo o menu Ribbon está orientado para formatação de texto, tá? Uma vez que eu estou dentro da caixa de texto, ele vai ficar orientado para trabalhos com texto. Ele até abre aqui em cima uma abinha com o nome Text Editor, tá? Que quando eu clico fora do texto, né, fora da caixa de texto, volta o menu normal aqui da aba Home, e o texto editor ele é fechado, tá? Eu vou editar esse texto, quero aumentar a fonte ou mudar a fonte, fazer algum tipo de formatação diferente. Então eu não preciso vir aqui mais no comando de criação de texto, só vou clicar duas vezes em cima desse texto. Aqui a abinha Text Editor ela já foi aberta aqui e eu posso agora fazer a formatação que eu preciso, tá? Cliquei fora, ele já volta para o menu inicial, ok? Agora a gente vai ver um outro comando, que é o comando de rachura, o Ret. Então ele está aqui dentro do grupo Draw de criação, comando Ret aqui, ó, tá aqui embaixo, que ele vai fazer o preenchimento com texturas, né, com rachuras. Então repare que ao
selecionar esse comando, o menu ribbon ele já foi todo mudado aqui, ó. Apareceu uma abinha aqui em cima, Ratchet Creation, que é para fazer a criação dessas rachuras, tá? Aí eu vou clicar aqui dentro de uma superfície fechada, né? Aqui ele já vai fazer o preenchimento com a rachura. Aí eu posso mudar o modelo desse preenchimento aqui em Partner. Tá, então eu tenho aqui alguns modelos de rachura que eu posso escolher, ó. Tá, então dentro desses modelos aqui eu posso estar escolhendo. E se o tamanho do preenchimento ficou muito grande ou muito pequeno, eu posso ajustá-lo aqui do lado na escala, tá? Então aqui onde está nesse grupo de propriedades, eu tenho aqui o número 1, tá? Então eu posso diminuir esse número, vou colocar aqui ponto 1, para ele estar diminuindo o tamanho do preenchimento, tá? Ainda está muito grande para esse desenho, então eu coloco ponto 0,1, por exemplo, tá? Então ele vai diminuindo aqui a escala da rachura, tá? Posso aumentar ponto 5, ponto 5 ele já nem aparece para esse desenho, tá? Então tem que ser ponto 1, tá? Vai depender do modelo, eu posso escolher um outro modelo que vai precisar de uma escala maior, então eu coloco aqui 1, né, ou 2, dependendo do modelo de rachura que eu escolher, certo? Então, uma vez que eu terminei de fazer o preenchimento, escolhi o modelo, a escala certinho, eu vou cancelar aqui com ESC ou Enter, né? Aí ele vai voltar para o menu inicial, tá? Então digamos que eu queira fazer uma modificação nessa rachura, né? Eu quero trocar o modelo ou a escala que seja, né? Eu não vou aqui no comando novamente, ret. Eu vou fazer vou editar essa rachura. E para eu editá-la, eu vou clicar aqui em cima da rachura, que novamente o menu de criação de rachuras ele é aberto aqui em cima no menu ribbon, tá? Então eu posso escolher outro modelo, outra escala, né? E assim por diante, ok? Então para fazer a criação eu venho aqui no comando ret, né? E para editar eu só vou clicar em cima da rachura, do preenchimento e fazer as configurações aqui, ok? Aí vocês devem estar pensando, mas eu consigo fazer tudo isso com o menu clássico? Sim, você consegue, né? Mas não é tão interativo quanto trabalhar dessa forma aqui, tá? Por exemplo, se você for editar uma rachura com o menu clássico, você tem que clicar na rachura, clicar com o botão direito, Hatch Edit, né? Tem que escolher essa opção aqui. Ele vai abrir essa janelinha aqui de edição de rachuras. Dá para você mudar o modelo, dá para você mudar a escala normalmente. Mas assim, não é tão interativo quanto se ele mostrasse aqui em cima, né? Quando eu clico aqui, ele já me mostra aqui os modelos, o campo para escala é bem mais fácil, mais visível, mais prático de trabalhar aqui dessa forma, tá? Agora que já conhecemos um pouco melhor sobre o menu ribbon, como ele funciona, já temos um domínio maior sobre a nossa ferramenta, né? Então vamos agora para o nosso segundo conceito de produtividade, que é a otimização do processo de trabalho. Então como que a gente vai otimizar o nosso processo? A gente vai seguir 3 princípios aqui. Tá? Então o primeiro princípio é otimizar a área de trabalho. Tá? Eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre todas as otimizações para se fazer, para se trabalhar de forma prática. Eu vou deixar esse link aí na descrição também. Mas vamos fazer aqui algumas dessas otimizações. Tá? Então vou apagar aqui esse desenho. A primeira delas, como vocês puderam reparar aqui desde o início do vídeo, eu estou com esse quadriculado aqui na tela, que é o grid, tá? Que é uma forma antiga de se trabalhar dentro desses quadradinhos aqui, tá? Não vamos entrar em detalhes como ele funciona,
mas vamos desativá-lo porque a gente não vai utilizá-lo nos nossos trabalhos, tá? Ele não é muito prático. Então a gente desativa ele com a tecla F7, tá? F7, então eu desativei o grid e esses quadriculados da tela. Outras otimizações que eu posso fazer é em relação aos elementos aqui da área de trabalho, tá? Então aqui embaixo tenho esse UCS, tá? Que é esse Lzinho aqui das coordenadas, né? X e Y. Eles vão ser pouco utilizado assim nos trabalhos em 2D. Ele é bastante utilizado em 3D, tá? Então basicamente ele não é necessário para se trabalhar em 2D. Então a gente vai desativar ele da área de trabalho, tá? Aqui do lado direito aqui eu tenho esse cubo de visualizações, tá? Que também é mais utilizado no 3D, tá? Mesmo no 3D ele é pouco utilizado, tá? Mas em 2D ele não é utilizado. Então a gente vai desativar ele, e aqui embaixo a gente tem uma barrinha de navegação. Então eu tenho aqui o zoom, tenho aqui a pan, né, que é a mãozinha de navegação, e eu tenho aqui o orbit. O orbit a gente usa bastante no 3D, tá? Mas aqui no 2D a gente não vai utilizar ele. E já a mãozinha de navegação, né, a pan e o zoom, a gente faz tudo com o mouse. Então a gente vai desativar essa barra aqui também, ok? Então a gente vai clicar aqui dentro da guia View, aqui em cima, tá? Ó, dentro da aba View. E esses três elementos da área de trabalho que eu falei aqui são esses três primeiros aqui, ó: o CS Icon, View Cube e Navigation Bar, tá? Então eles estão azulzinhos, então é sinal que eles estão ligados. Então eu vou clicar em cima deles e desligar da área de trabalho, ó. Então aqui, né, eles já sumiram aqui da área de trabalho. A primeira vez que você abre o AutoCAD, ele vem com essa abinha de arquivo aqui ativada, ó, File Types. Aqui no início do vídeo ela estava ativada, eu desativei para a gente conhecer melhor lá o menu Ribbon. Então ela está aqui ativada, então ela mostra aqui a abinha do arquivo, ó. Drawing 1, se eu quiser abrir outro arquivo, posso vir nesse maisinho aqui e abrir outro arquivo aqui nessa outra aba, mas ela está ocupando um pedaço da área de trabalho, né? Que é uma coisa que quem não trabalha com essa forma diz que é difícil, porque ela toma um pouco o espaço da área de trabalho, né? O menu Ribbon ele toma o espaço da área de trabalho. Mas você fazendo essas otimizações, você aumenta a sua área de trabalho e tem os benefícios do menu Ribbon, tá? Então aqui, se eu tiver vários desenhos abertos, eles vão mostrar aqui para mim dentro dessas abas de arquivo aqui, tá? Mas a gente tem uma outra opção de ver os desenhos abertos, que é clicar sobre o ícone do AutoCAD na barra de tarefas, que ele vai mostrar aqui embaixo todos os desenhos que eu tenho aberto também, tá? Então a gente desativa essa função aqui, ó, File Tabs, para ele não mostrar essa aba de arquivos aqui, tá? Uma outra opção de otimização da área de trabalho, que eu falo no outro vídeo também, é sobre a cor do fundo da área de trabalho. Aqui para mim ela já está corretamente, né? Já está com a cor preta, que é mais visível para se trabalhar, mas geralmente ela vem com um tom meio acinzentado, meio azul, que fica meio complicado de se trabalhar, tá? Então onde que a gente otimiza a cor aqui, ó? Vou clicar no botão A, né, de arquivo aqui, na opção Options. Vamos entrar aqui na caixa de opções aqui, dentro da aba Display, eu venho aqui no botãozinho aqui no meio Colors. Aí eu vejo aqui, ó, 2D Model Space. Então ele vai estar com uma cor diferenciada aqui. Eu vou colocar sempre black, né? Deixar sempre preto, para ficar uma cor mais nítida da área de trabalho. Aqui para mim já tá. Se tiver outra cor aqui para vocês
vocês mudam aqui a cor da área de trabalho em 2D, aqui, ó, 2D Model Space, ok? Vou fechar aqui essas janelas. Então essas eram as otimizações para a área de trabalho. Então vocês reparem que a área de trabalho ela ficou maior e ficou mais fácil de se visualizar, né? Ficou bem mais visível na nossa área de trabalho. Okay? Então esse é o primeiro princípio da otimização do processo. O segundo princípio da otimização é a utilização de atalhos dos comandos. Então a gente viu aqui com o menu Ribbon, os comandos estão organizados aqui por grupos, né? Então se eu quero um comando aqui dentro de um grupo, eu quero dentro do grupo Draw, né, de criação, criar uma linha. Então eu venho aqui no comando Line, clico nele e faço aqui as minhas linhas aqui na tela. Mas eu tenho a opção também de utilizar o atalho desse comando, tá? Então no caso da linha eu vou digitar aqui L e Enter. Então eu tenho acesso aqui da mesma forma ao comando de linha. Tá? Então se eu quero aqui uma polyline, né, que são as linhas agrupadas, eu clico aqui no comando ou no atalho PL, tá? PL e Enter, tá? Então não é PO, é PL que é o atalho da polyline. Se eu quero um círculo, eu posso vir aqui e digitar C, que já é de círculo, tá? E como é que eu sei qual é o atalho correto? Por exemplo, de círculo, eu posso ter outros comandos com a letra C, né? Então, como é que eu sei que só a letra C é círculo? Quando eu aperto aqui a letra C, por exemplo, ó, ele vai mostrar aqui para mim todos os comandos com a letra C. Então, ele mostra aqui o atalho e o nome do comando entre parênteses aqui, ó. Então, C é de círculo, CO é de copy, CHA é de chamfer e assim por diante. Tá? Ele mostra aqui o atalho e o comando. Tá? Então, se por exemplo eu quero o move, né, aqui já no grupo de edição, modify, o move ele é só o M. Tá? Então, eu digito aqui M, ele aparece aqui os comandos com a letra M. Então, só a letra M é move. Então, MA é o Match Properties, que é o pincelzinho. Tá? O MI é Mirror, tá? Que é o espelho. E assim por diante. Tá? Então, se eu quero fazer uma linha, eu posso vir aqui L e Enter. Faço a minha linha. Se eu quero mover, eu aperto M e Enter. Clico na linha e movo ela. Tá? Se eu quero copiar, então não é letra C, é CO. Que a letra C é do comando círculo. Então eu coloco CO, Enter, clico na minha linha e faço a cópia dela. Tá? Se eu quero aqui o Mirror, então ele é o MI. Se eu quero o Rotate, ele vai ser o RO, porque eu vou digitar aqui, por exemplo, R, ele vai aparecer os comandos com R. Então retângulo é o REC, REC. Depois tenho aqui outros comandos e o Rotate ele é o RO. Tá? Então eu quero rotacionar esse objeto. Então RO, Enter, clico aqui no objeto, aperto Enter e rotaciono ele. Tá? Se eu quero aqui o Trim, ele é o TR, que eu só vou digitar aqui T, ele vai aparecer os comandos com a letra T. Olha lá, TR é Trim. Tá? O Extend é EX. Ó, vou colocar aqui E, ele vai mostrar os comandos com E, ó, Erase, e o EX é o Extend. Tá? Eu quero o Offset, aí a letra O. Ó, digitei letra O, primeiro comando aqui já é Offset. Tá? E assim por diante. Ó. Então eu tenho aqui o comando Stretch, né, que é de esticar. É só a letra S. Então, letra S. Tá? Aí ele vai mostrar aqui os comandos com a letra S. Então, só S é Stretch. O SC é do Scale, que é aqui o comando de escala. Tá? Então, eu vou indo nessa ordem, né? Eu clico na primeira letra do comando e vejo na lista se é realmente só a primeira letra ou uma outra letra na frente. Tá?
A utilização desses atalhos vai facilitar bastante na hora do trabalho, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma planta aqui, né? Então eu começo com um retângulo, REC, Enter, eu já clico aqui, já coloco a medida 5, né, por 4, por exemplo, tá? Aí depois eu faço um comando para fazer a parede. Então eu sei que é o offset, então eu digito O e Enter. Aí eu coloco aqui a medida do offset, vamos dizer que seja 0,15, clico aqui no meu retângulo, clico para fora, tá? Aí eu tenho que fazer a abertura aqui da porta, por exemplo. Então eu clico aqui, letra L de linha, faço uma linha aqui, aí eu preciso mover essa linha, clico o M, Enter, clico na linha e movo ela aqui para a direita, ponto 1, por exemplo. Aí eu quero fazer uma cópia paralela dessa linha aqui para eu abrir um espaço de porta. Então eu vou utilizar o offset. O, Enter, coloco aqui a medida da porta, por exemplo, 0,8. Clico na linha e clico para a direita. Tá? Aí eu preciso abrir esse espaço aqui. Então é com o trim. O trim, então eu sei que é TR. TR, aperto o Enter mais uma vez para ele funcionar. E corto aqui no meu espaço da porta, tá? Então assim por diante. Vai ter comandos que não vai ser possível utilizar o atalho. Aí, como a gente já conheceu a organização aqui do menu Ribbon, a gente já vai saber aqui onde ele está, então vai ser bem fácil também. Então é sempre uma mistura de utilização dos atalhos com os comandos aqui em cima, tá? Porque se a gente soubesse o atalho de todos os comandos, a gente poderia até tirar aqui o menu Ribbon, né? Mas não é interessante, tá? Então a gente faz essa junção dos atalhos com os comandos aqui no menu Ribbon, tá? Ok? O terceiro princípio da otimização é a criação de um template. Para quem não sabe, template ele é um arquivo modelo para você iniciar os projetos, tá? Então eu vou fechar aqui esse arquivo. Então voltando aqui para a tela inicial, eu tenho aqui à esquerda, tá? O botão de Start Drawing, que ele vai começar um desenho, mas ele vai abrir um modelo, tá? Então aqui em Templates, ele está abrindo algum modelo desses aqui, tá? Que são os modelos padrões. Dentro desses modelos, eu criei o meu próprio modelo, tá aqui, ó, meu template. Aqui no canal a gente tem um vídeo onde eu falo como você faz para criar um template passo a passo, tá? Então tá o link na descrição também. Aí você aprende como fazer esse template passo a passo, ok? Então eu vou escolher aqui, ó, meu template. Ele já está aqui marcado, está selecionado. Então quando eu clicar aqui Start Drawing, ele já vai abrir este meu modelo de template, tá? Então vou clicar aqui. Ele abriu. Esse aqui é o modelo de template que eu ensinei no outro vídeo. Então aqui ele já tem um desenho aqui só para eu ter aqui alguns modelos de cota, né? Alguns tipos de cotas diferentes, ó. Então tenho dois tamanhos diferentes de cota e depois eu tenho esse outro modelo aqui que não tem as flechas e nem as linhas, então ele já vem com essas configurações iniciais, tá? Então o template ele vai ajudar muito, porque a gente faz as configurações que a gente sempre precisa de uma vez só, tá? Então eu abri aqui um arquivo novo, mas ele aqui, ó, já veio com algumas layers, as principais layers que eu utilizo, tá? Depois aqui embaixo ele já vem com as folhas de impressão que eu preciso, ó. Então tem todas as folhas aqui que eu preciso para fazer as impressões, tá? Então ele já vem configurado com todas as configurações essenciais para se trabalhar. É claro que dependendo do projeto vai ser preciso fazer configurações diferentes, criação de novas layers, novos estilos de cota e folhas e assim por diante, mas a maioria vão se utilizar desse modelo, tá?
Então é extremamente importante que você tenha o seu template para que você não precise ficar criando essas configurações todas as vezes que você for abrir um arquivo novo. Tá? Então é muito importante você ter o template. Assista aí o vídeo como criar o template e você vai ver que não é muito complicado e você vai ter um seu arquivo padrão aí para começar os seus projetos. Então esses foram os 3 princípios da otimização do processo: otimizar a área de trabalho, utilizar atalhos dos comandos e ter um template aí para você começar os seus projetos, ok? Então a gente termina aqui os 2 conceitos essenciais para aumentar a sua produtividade: conhecer bem a ferramenta e otimizar o processo do seu trabalho, ok? Então é só colocá-lo em prática para você se tornar mais produtivo aí também com o AutoCAD, ok? Então a gente finaliza aqui o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que clique em gostei, se inscreva no canal e também deixe aí o seu comentário, sua sugestão, ok? E assim, se você tiver interesse e necessidade, eu também trabalho com aulas de AutoCAD, tá? Trabalho desde o básico até o avançado e sempre levando essa linha de trabalhar de forma mais prática e produtiva com o programa, certo? Eu sou aqui de Campinas, tá? Interior de São Paulo. Então, se você é daqui da região de Campinas, eu vou até a sua casa, vou até a sua empresa e personalizo aí um treinamento de AutoCAD dentro da sua área de atuação. Tá? Pode ser civil, arquitetura, design, pode ser também mecânica, produtos, né? Enfim, eu personalizo assim, o treinamento dentro das necessidades aí da sua área, ok? E se você não é daqui da região de Campinas, eu também ministro esse treinamento online, tá? Via Skype. Então você aí de todo o Brasil, aí, se você tiver interesse, você pode entrar em contato também para a gente ministrar esse treinamento via Skype, tá? E além do treinamento, eu também presto consultoria de produtividade com o AutoCAD, tá? Então, aí se você tem aí a sua empresa que trabalha aí com AutoCAD, né, precisa aí aumentar a produtividade aí dos seus colaboradores, né, da sua equipe, ou então otimizar aí os seus processos, eu também realizo esse trabalho, ok? Então, meu e-mail de contato e demais informações estão aí na descrição do vídeo. Eu quero agradecer aí você que assistiu esse vídeo aí até o final. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.